vai uma bolinha depois do trabalho? Não? Realmente o futebol feminino não é muito popular no país do futebol. Por que será? É cultural? Preconceito? Ou é falta de incentivo? Voleibol é praticado, handebol é praticado, basquetebol é praticado nas escolas e o futebol não é praticado. Hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. A vinda das mulheres para o futebol, ela representava uma subversão dos papéis. Londres, 1895. 10 mil pessoas assistem a um jogo de futebol entre mulheres. A equipe do Norte vence a do Sul. O placar, 7-1. Foi a primeira partida oficial na história. Um grande passo para a emancipação feminina no mundo. Porém, anos depois, o Brasil proibiu que a mulher jogasse futebol. Veja o debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre a situação do futebol feminino no Brasil, 120 anos depois daquele primeiro jogo oficial. O Em Discussão está começando. A participação das mulheres no futebol, ela parte da participação das mulheres nos esportes e ela acontece no fim do século XIX, começo do século XX, e tem toda essa influência de uma mudança acontecendo no mundo de desenvolvimento industrial, urbanização, a vinda de imigrantes para o Brasil e, ao mesmo tempo, então, com o afloramento das lutas femininas no mundo inteiro, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e também no Brasil. E como que era essa participação das mulheres nos esportes? Ele tinha um caráter muito aristocrático, ele estava nas camadas mais altas da sociedade, né? Buscando mais o lado saudável, né? Existia uma forma de comportamento que era ditada pela medicina moderna na época e que tentava dizer que as virtudes da raça, a saúde da população eram extremamente importantes e uma boa maternidade tinha um papel fundamental para isso. Então, a questão central era, vamos também, né, produzir mulheres fortes e saudáveis, que isso também vai contribuir para gerações fortes e saudáveis. Mas isso foi conflituoso. E na hora que as mulheres entram no esporte, as mulheres se desenvolvem, e desenvolvem inclusive o seu físico, que é contraditório com aquele lado do sexo frágil, do corpo frágil. Na verdade, oferece uma ameaça, porque não só elas desenvolvem o seu físico, mas elas vêm para a área pública. As mulheres que estavam fechadas no ambiente doméstico, na área privada, vêm para o lado público. E elas reivindicam esse espaço. 46 anos depois desse grandioso passo rumo à inserção da mulher no mundo do esporte, o Brasil deu 2 passos atrás. O Decreto-Lei número 3.199, de 1941, determinou que, abro aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional do Desporto, CND, baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do país, fecho aspas. E uma preocupação da sociedade, e da sociedade conservadora, que dizia assim, bom, mas se vierem as mulheres, nós vamos prejudicar a capacidade de reprodução das mulheres. Nós vamos prejudicar porque, afinal de contas, os seus corpos frágeis, o seu sistema reprodutivo pode ser prejudicado. Mas por trás de uma preocupação que parecia de saúde, existia essa outra questão, que era a vinda das mulheres para o futebol, ela representava uma subversão dos papéis, uma saída da sua função natural e uma invasão do espaço masculino. E é importante lembrar, gente, que isso não aconteceu só no Brasil. Quer dizer, para mostrar como esse é um preconceito contra as mulheres de um modo geral, ele aconteceu no mundo inteiro, né? Em 1921, a Football Association já havia proibido as mulheres de praticar o futebol lá no Reino Unido. Isso foi até 1971. Né? Em 51, a FIFA também já dizia que isso era um assunto lá para ser tratado por médicos e professores e se recusou a cuidar do tema. A Alemanha Ocidental, que também vetou e suspendeu isso só em 1970. E foi só em 1988 o primeiro torneio internacional realizado pela FIFA. Nascida, anacrônica e ultrapassada, essa proibição durou apenas 40 anos. Até meados da década de 80, quando a CND concedeu às mulheres o direito de praticar diversas modalidades esportivas, inclusive o futebol. Guardadas as devidas proporções, senhoras e senhores, o que aconteceu desde então no nosso futebol feminino profissional. Lembra um pouco a situação dos escravos libertados com o advento da Lei Áurea. Deram-lhe a liberdade, mas não deram os meios de usufruir dessa liberdade. Com o futebol feminino, acontece, ou pelo menos aconteceu durante muito tempo.
algo parecido. As mulheres são livres para jogar, mas a falta de acesso a instrumentos de organização, financiamento, divulgação ameaça seriamente o futuro do esporte. A luta das mulheres, né, para vencer o preconceito, vencer a discriminação, vencer a intolerância, a luta das mulheres, né, para que nós tenhamos, né, o lugar que nós merecemos, inclusive representamos mais da metade da população, né? Não é à toa que essa luta é secular. Temos avanços e conquistas a celebrar, temos, mas ainda nós temos uma longa caminhada pela frente. Você vê aqui no âmbito do Congresso Nacional, de 513 parlamentares, nós só somos 51 mulheres. Né? No Senado, de 81 senadores, nós somos apenas 13 senadoras. E essa realidade se reflete no que diz respeito à mulher, se reflete em outras áreas, né? Inclusive no campo do esporte. Eu só gostaria de lembrar lá as palavras na época justamente dessa senhora Nete, né? Nete Reneibol, a respeito de por que aconteceu o futebol feminino. Não há nada de natureza farsesca sobre o Futebol Clube das Senhoras Britânicas. Fundei a associação no ano passado com a determinação fixa de provar ao mundo que as mulheres não são o ornamental e inútil, criaturas pelos homens retratados. Devo confessar minhas convicções sobre todos os assuntos em que os sexos são tão amplamente divididos. São todos do lado da emancipação. E eu estou ansiosa para o tempo em que as senhoras possam sentar-se no parlamento e ter uma voz na direção dos negócios, especialmente aqueles que mais lhe interessam. Então, efetivamente, na época ela criou essa questão do futebol feminino, mas a vontade dela é atingir politicamente. 120 anos da primeira partida de futebol feminino no mundo. Olha a diferença. Até onde caminhou o futebol masculino e aonde ficou o futebol feminino. Né? É muito questionável, de fato, isso. Veja a seguir. A solução para o futebol feminino no Brasil pode vir pela educação. Mas não adianta a gente pensar só na vitrine se a gente também não discute aqui embaixo.